AudioJungle. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas. Eu sou gerente corporativo de TI do Instituto Hermes Pardini, que é um laboratório de medicina diagnóstica, oriundo aqui de Belo Horizonte. Acho que boa parte de vocês que são aqui de BH conhecem o Instituto, né? Não sei se alguém, enfim, quem aí não conhece o Hermes Pardini, só para eu... Alguém em algum momento ou da família já fez algum exame ou consumiu algum tipo de serviço. O Hermes Pardini é uma empresa aí de 60 anos, né? É uma jovem empresa de 60 anos, mineira. O Dr. Hermes era daqui de Belo Horizonte e fundou o Hermes Pardini há 60 anos atrás. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês de um conteúdo que foi muito relevante para a gente aí ao longo desse ano, que tem a relação direta com o trabalho que a gente faz dentro dos nossos laboratórios e da nossa estrutura laboratorial que fica em Vespasiano. E aí vocês vão falar assim, não, mas como a empresa de medicina diagnóstica está investindo em analytics, em ciência de dados, estatística, matemática? E aí, ao explicar um pouquinho mais esse problema, vocês vão ter visão do potencial que o Analytics tem e do que a ciência de dados está nos oferecendo hoje como ferramenta para apoio à tomada de decisão. Tá, pessoal? Então, só contextualizando, né? Nós somos o segundo maior realizador de exames do país hoje. Não sei se vocês sabem, o Hermes Pardini ele tem o maior portfólio de exames disponíveis no Brasil hoje. Então, a gente tem aí mais ou menos 8 mil testes. Em 2018, a gente realizou 92 milhões de exames. E aí, pessoal, a origem disso não é só o exame que vocês fazem lá naquele ponto de atendimento do Hermes Pardini padrão, tá? A gente tem um modelo de negócio que a gente chama de Lab to Lab. O que é isso? São laboratórios menores em localidades espalhadas pelo Brasil que enviam suas amostras e a gente processa os resultados dele em uma planta industrial que fica em Vespasiano. É como se fosse uma grande indústria onde eu recebo insumo, né, que é um tubinho com a amostra de sangue de um determinado paciente, coloco isso em um equipamento, máquina ou em um determinado analisador e vou entregar um resultado para esse laboratório credenciado. Por isso, esse volume tão grande de exames processados dentro da nossa estrutura atualmente. Tá? Falando um pouquinho aí, a gente tem aproximadamente 6 mil laboratórios credenciados operando com o Pardini hoje dentro desse modelo de negócio. Tá? E a gente tem hoje a maior planta laboratorial do mundo. O Pardini, a gente está em vias de conclusão agora do maior projeto de automação laboratorial do mundo. O que é isso? É o projeto Enterprise, ele também está acontecendo em Vespasiano, e lá a gente está criando a automação industrial fim a fim do processo laboratorial. Então, isso entra em uma esteira que vai passar pelas máquinas que coletam aquelas amostras, emitem os resultados e depois eu ainda guardo aquela amostra por um período em uma soroteca. E aí, se eu precisar refazer o exame, refazer o teste, o robô vai lá, pega aquela amostra, coloca na esteira de novo, processa, passa por essa linha de produção e emite resultado. Esse é um projeto revolucionário. A gente está fazendo esse projeto em parceria com a Siemens, que é um grande fabricante de equipamentos laboratoriais, e com isso a gente está conseguindo aí alavancar muito o nosso processo produtivo, dado o volume de automações em cima das esteiras e da introdução de novos equipamentos tecnológicos que foram colocados na nossa planta. Então, nosso propósito, né, pessoal, é levar tecnologia em saúde para quem precise, onde estiver. Algum dos nossos canais. O Grupo Pardini hoje ele não é somente aquela loja física que vocês conhecem, né? Aí no dia a dia de convívio de vocês. A gente tem outras marcas, inclusive marcas que não estão só aqui dentro do estado de Minas Gerais. O Laboratório Padrão em Goiânia é um grande laboratório que é do Grupo Pardini. A gente tem a Ecoar, que também é daqui de Minas, que é do grupo. A gente tem Humberto Abrão, também aqui mineiro, faz parte do Grupo Pardini. A gente tem empresas no segmento de medicina personalizada, que são DLE, Progenética, Biorad e Diagnóstica. Todas essas empresas
elas têm a finalidade de análise genômica e etc. Tá? E a gente tem hoje a toxicologia, que fica em São Paulo, e o LabFar aqui em Belo Horizonte, que são empresas com foco em resultados de exames toxicológicos, né? Ou seja, a partir da análise do seu cabelo, identificar se houve o consumo de algum tipo de entorpecente, seja maconha, cocaína, para a partir daí utilizar esses resultados na obtenção de carteiras de motorista e etc. Tá? Um pouco da nossa história, como eu falei, é uma jovem empresa de 60 anos, tá? E sobre o que especificamente eu venho falar aqui para vocês hoje? Eu venho falar para vocês sobre a otimização do giro de insumos de transportes em poder dos nossos laboratórios credenciados, gerando envios mais assertivos e evitando sobras e reduzindo desperdício. O que é isso? Quando eu contextualizei vocês lá atrás e falei que a gente tem 6.000 laboratórios credenciados, para esse laboratório credenciado poder operar com o Pardini, eu envio para ele uma coisa que é o insumo. E aí eu vou dar um exemplo de um tubo. Todo mundo, quando vai colher o sangue, já colheu e viu que após a coleta, você recebe, o coletor coloca o seu sangue num tubinho. Aquele tubinho é que vai para a máquina, que vai processar aquele resultado e vai, a partir dali, né, vai analisar o seu sangue e vai gerar um resultado. Para eu me relacionar com o laboratório, eu envio para ele os tubos, porque eu tenho máquinas que reconhecem determinados padrões de tubos. Então, o laboratório recebe esse tubo, coleta o sangue e depois me devolve esse insumo no meu tubo, já etiquetado, com uma série de inteligências, né, que vem por trás ali, já etiquetado num padrão, e aquilo vai para a minha máquina. Então, qual que é o desafio? A gente tem uma dificuldade muito grande de saber quando eu envio insumo, para quem eu envio insumo, qual a quantidade de insumos eu devo enviar. E aí você começa a entrar num nível de complexidade analítica muito grande, porque várias variáveis podem interferir nessa análise. Então, acontecia da gente ter laboratório que não recebia tubo nenhum, o laboratório que recebia tubo demais ligava: para de mandar insumo para mim, que eu não tenho mais aonde colocar isso. E aí veio o desafio, e a gente buscou um primeiro MVP junto com um parceiro nosso, que é a 3Data, para tentar resolver especificamente esse problema. E aí vários desafios vêm junto no momento que você quer endereçar esse tipo de problema. Porque a gente não tinha uma base de dados estruturada. Imaginem, são 60 anos de história, nós não temos um único sistema de informação, tá, gente? É uma sopa de letrinha. Se eu começar a falar para vocês aqui, tem RP, tem LIS, tem CRM, tem dado transitando para todo lado. E aí a gente tinha um desafio de que a gente já tinha um modelo de BI tradicional, onde a gente olhava para o retrovisor e falava assim: não, a gente sabe o que acontece, mas a gente não consegue avaliar o que fazer para frente com esses dados. Então, os dados muito descentralizados, algumas bases de controle financeiro muito centralizadas, dada a nossa característica de negócio. A gente é uma empresa listada em bolsa, então a gente precisa ter muita informação financeira centralizada, mas dados de origem de insumo, destino, quantidade, espalhados por todo lado. Então, esse era o desafio, tá? Essa era a proposta de discussão, esse é o problema que a gente tem. Ou seja, saber para quem enviar insumo, quando enviar e qual a quantidade de insumos enviar. Ô, Lucas, mas o que isso gera de benefício para o Hermes Pardini? Se eu deixo meu cliente sem insumo, o que ele faz? Ele manda material para um outro fornecedor que não é o Hermes Pardini, porque ele tem insumo do outro fornecedor. E não tem o nosso. Porque a máquina do outro fornecedor utiliza um tubo que não é equivalente ao meu tubo. Então, a gente deixava dinheiro para trás, e eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. E outra coisa é o seguinte: às vezes eu dava tubo demais para o cara. E aí esse cara fala: o que eu vou fazer com esse tubo? Ah, não tem tubo demais aqui do Pardini, eu não tenho onde enfiar isso, joga fora, sei lá. E a gente perdia dinheiro também com o armazenamento incorreto desses tubos lá dentro do cliente, tá? Então, o que ficou no nosso radar aí? Identificação de comportamentos atípicos de envio de insumos. Então, os outliers, né? Quais são os clientes que estão recebendo demais e quais são os clientes que não recebem nada? A gente
estava buscando uma listagem de reposição sugerida por cliente, por itens e com as quantidades, que eu já falei para vocês. A redução de quantidade de solicitações extras e manuais. E aí o que acontece, né, gente? Como você tem um relacionamento com o cliente, o que ele faz? Ele te liga e fala, cara, não chegou o tubo. Então, o que a gente faz? Penaliza a logística. Manda tubo para o fulano de tal agora, porque senão ele não vai conseguir operar e nós não vamos receber insumo para processar aqui. Então, além daqueles problemas que eu já citei, de desabastecer o cara, de deixar de receber, de mandar demais, eu ainda tenho o problema de gastar para poder mandar insumo para o cara. Então, essa é mais uma situação que a gente queria tratar dentro desse desafio. A proposição de novas periodicidades para agrupamento dos insumos para envio, e aí com isso, automaticamente... obrigado. Você quer colocar aí? Pode. Automaticamente, a gente consegue melhorar a logística, então diminui também meu custo logístico, e acompanhamento de indicadores, porque a gente era um pouco cego nisso, sabe, gente? A gente tinha um feeling, a gente conhecia um pouco do comportamento dos clientes, a gente tem um sistema que faz uma conta que, aqui eu acredito que devem ter estatísticos, matemáticos, pessoas da área de computação. Na hora que eu mostrar a conta para vocês vão falar assim, a chance de dar errado era muito grande, né? Então, aí um pouquinho do desafio, que eu já falei para vocês. Deixa eu ficar aqui mais perto, que aí fica fácil de eu enxergar. Então, como é que era o cálculo atual? Olha só, gente, que loucura. A gente ia lá e falava o seguinte para o modelo. O sistema faz assim, pega o cliente, avalia lá os últimos, uma base com X insumos, pega a média dos últimos 2 meses que esse cliente me devolveu de insumo e envia para ele a quantidade para ele poder operar lá. Gente, a chance de isso dar errado é muito grande, porque a gente tem sazonalidade, tem momento que a produção do cara é maior, tem momento que é menor. E aí, por exemplo, a gente já sabe que historicamente, no mês de setembro, os matemáticos e estatísticos ficam loucos na hora que eles veem essas fórmulas aqui, né? Aposto que foi um cara de TI que fez. Porque não faz sentido, né? E aí a gente não respeitava um conjunto de variáveis. Então, onde é que o modelo entrou, tá? Deixa eu ver aqui. Foi? Passou? Passou 2? Então, ótimo. Olha lá. Com base no histórico de amostras, o que a gente queria era estimar a quantidade de amostras recebidas no mês. E aí a gente respeitou o seguinte critério. Então, quando eu falo NTO, é o Núcleo Técnico Operacional e o laboratório credenciado. O que a gente falou? Como que a gente pode resolver esse problema? Vamos partir do pressuposto de que, se eu sei quanto tubo o cara me envia, eu consigo pensar quanto eu devo devolver para ele. Tá, mas no mesmo tubo, eu posso ter 10 tipos de exame diferentes, 20 tipos. Quanto eu tenho que enviar para ele? E aí, a gente começou a fazer um trabalho de mapeamento de fontes de dados, tá? Então, a gente pegou um tanto de Excel, que tinha lá uns controles separados, várias bases de dados com informações divergentes, e começou a criar chaves entre essas bases de dados, pensando no que eu vou receber. Então, a partir do que eu recebo, eu construí esse modelo com uma fonte de dados, que é o que a gente chamou aqui de um data lake, onde eu tinha toda a minha base histórica compilada. Mas o que eu faço com isso? Por enquanto, eu não faço nada. A conta dos moleques de computação continua valendo. Eu também sou de computação, tá, gente? Então, e aí o que a gente propôs? A gente considerou, fizemos um pareto e falamos, não vamos atingir todo o universo de insumos que a gente tem, não. Vamos pegar aí, pelo menos um volume aí que represente 70% do nosso custo e vamos avaliar aonde isso está. Isso aí corresponde a 37, basicamente, insumos, tá, gente? É tubo de urina, tubo de transporte, tubo em gel, isso tudo corresponde a 70% do custo. Se você olhar meu estoque hoje, eu devo ter mais de 1000 tipos de tubo. Mas não tem relevância essa análise, e o que interessa estava nesses 37. Então, a gente peneirou. Então, a gente criou o Data Lake, peneirou a quantidade de itens que a gente queria avaliar, e aí a gente começa a pensar a solução. Como que a gente começou a pensar a solução? A gente primeiro foi atrás das variáveis. E aí
a galera de ciência de dados aí vai me corrigindo se eu falar bobagem, tá? A gente mapeou algumas features que são variáveis. A gente chegou lá num volume de mais de 500 features, né, Lu? Isso aí. Depois que a gente viu essas features, a gente falou, não, a gente tem muita variável, mas com quais variáveis a gente deseja trabalhar? Fizemos uma seleção dessas variáveis e chegamos num volume lá de 53 variáveis que o modelo poderia começar a avaliar a partir dali. A gente está trabalhando com isso tudo que eu falei no ambiente da Amazon, escalável. Na hora que eu preciso processar muita massa de dados, eu vou lá e dou um gás na máquina, ela processa o volume e depois eu diminuo a quantidade de informações. A partir daí a gente falou, então agora vamos pensar como que a gente vai treinar o modelo. Então eu tenho a Data Lake, eu restringi o volume de insumos, eu selecionei variáveis e falei para o modelo assim, modelo, com essa base de dados, treina com dados de 2013 até 2018. E aí o modelo ficou treinando lá, a gente coloca ele, starta o modelo e começa a treinar esse modelo. Com o treinamento, a gente falou o seguinte, vamos agora testar o envio de insumos considerando um mês. E aí pegamos o mês de junho, a partir do treinamento definimos o range de janeiro a junho, para daí definir o que eu enviaria para os próximos 2 meses, agosto e setembro. Então aprendemos, usamos um range, pegamos o que a gente aprendeu, demos insumos para o robô para um período de 6 meses e a partir dali começamos a gerar informações para os 2 meses seguintes. A gente identificou lá uma série de algoritmos. O algoritmo vencedor aí foi o CatBush. E aí tem alguns tubos específicos que usaram algoritmos específicos, mas o CatBush ele deve ter pegado, sei lá, 80% daqueles 37 itens ali, né, Lu? Acho que talvez um pouco mais, um pouco menos, tá? E aí a gente foi lá e falou, não, beleza, agora, então eu tenho um período, eu analisei, eu gerei dado, eu preciso ver se isso aqui faz sentido. Aí entra os estatísticos de novo aí, e os matemáticos para avaliar o seguinte, como é que está isso? O modelo está centrado, tem erro, não tem erro, está tendendo a zero, não está, tem homoelasticidade, como é que fala isso? Isso, exatamente. Na hora que eles falaram isso na reunião, ela falou, gente, isso é de comer ou de passar no cabelo? Porque a gente faz estatística básica na faculdade e depois acha que sabe estatística, né? Mas na prática a gente não sabe. E aí, enfim, a gente veio rediscutindo os modelos, entendemos que os modelos estavam com margem de erros muito próximas a zero em algum momento, e em outros momentos elas tinham tendências de abertura que faziam sentido. E aí a gente falou, ok, então vamos trabalhar com 6 modelos finais, né? E a partir daí o que a gente faz, né? Vamos passar a interpretar e usar esses modelos. E aí eu explico um pouquinho para vocês aqui como que funcionou esse ciclo, né? Para a gente chegar nisso, o que a gente fez, tá? Canvas. Então, a equipe teve com a gente, vamos entender o modelo, mapear as fontes de dados, quais problemas a gente quer resolver, de que forma a gente vai resolver esses problemas, quais perguntas eu quero responder, além daquelas 3 que eu já coloquei no início. A gente falou um pouquinho aí de... Deixa eu chegar mais perto aqui, porque, enfim, eu não estou enxergando bem. Coleta e preparação dos dados, validação das hipóteses, criação do modelo, validação do modelo, implementação, e aí com um time multidisciplinar. Então, Lucas, como é que funcionou esse projeto? Você tem lá no seu time 5 matemáticos, 10 estatísticos, um tanto de carinha de TI? Não tem nada disso, gente. Eu tenho hoje na equipe uma estatística, e eu acho que eu preciso de mais. Eu tenho um cientista de dados, e a partir daí a gente foi ao mercado, identificou um parceiro de negócio, apresentou o problema para ele, e ele nos ajudou a girar esse ciclo de vida aqui. Tá? Depois a Luciana pode responder aí, junto com o Rodrigo e o Fantini, enfim, eles têm lá um time com matemáticos, com estatísticos, e hoje a gente tem nitidamente a visão e a percepção que a discussão dados e a discussão analytics, ela só faz sentido se a gente tiver profissionais que têm esse conhecimento específico. E não é o carinha da TI de novo, tá, gente?
eu tenho formação em ciência da computação, eu aprendi, enfim, pensar de forma lógica, matemática, enfim. Mas eu não tenho o mesmo know-how e aparato que um estatístico e que um matemático tem para produzir as informações necessárias para chegar até esse modelo. Então, a gente precisa ter uma equipe, sim, multidisciplinar. Eu preciso do time de TI para ajudar a construir os extratores, colocar os dados nos lugares, fazer o link entre as informações, mas a gente precisa muito de uma equipe diferenciada, com conhecimento de negócio e, principalmente, com conhecimento de estatística básica. Então, vamos lá, e avançada. E aí, como é que ficou isso, tá, gente? Olha que legal. A gente criou a base de inteligência analítica. Essa base de inteligência analítica hoje, ela alimenta o meu ambiente de DW. Então, eu tenho um data lake grande que está na Amazon. Esse negócio, com alguma periodicidade, sai da Amazon, entra dentro do meu ambiente de DW. E, a partir dali, eu vou criar painéis e recursos que vão consumir aqueles dados. A gente tem, por exemplo, hoje um sistema que faz reposição de insumos. De onde o sistema que faz reposição de insumos lê o envio de insumos para os clientes, a partir desse ambiente de DW que a gente constituiu através dos modelos que foram estabelecidos. Então, explicando de forma simples, na Amazon eu tenho toda a inteligência analítica e os modelos. Lá eu calculo e defino as quantidades. Eu pego esse dado já estruturado, levo ele para um ambiente de DW que está dentro do Pardini, e a partir daí outros sistemas consomem essas fontes de dados. Então eu não vou lá direto na Amazon ler o modelo. O modelo, a partir do cálculo e da finalização do modelo, eu pego aquele dado já tratado e levo ele para dentro do meu ambiente e vinculo, e a partir daí eu passo a consumir dados, faço os painéis, enfim. Crio a estrutura de data view que permite com que a minha equipe local possa manipular aqueles dados, tá? E aí, olha que interessante, pessoal. Então, explicando um pouquinho, né? Onde que a gente chegou com isso? Então, a gente tinha o desafio de saber para quem enviar, quando enviar e quanto enviar. A gente não tinha dados estruturados, então, a partir do projeto que a gente construiu, a gente passou a centralizar todas as informações, ter um data lake poderoso. A gente aprendeu, do ponto de vista de projeto, como definir métricas, parâmetros e variáveis para aquele modelo ser criado. E aí, a gente, depois que a gente criou essas métricas e parâmetros, a gente pôde exportar dados para dentro do nosso ambiente. E olha que interessante. A linha vermelha é o meu custo efetivo com insumos. Ok? Então, vocês podem ver que é uma coisa que, para nós, é uma coisa que custa caro. A linha azul é meu custo previsto com insumos. E a linha verde é meu custo baseado em amostras. Então, olha só. Se eu tivesse usando o modelo analítico desde sempre, olha onde é que a linha verde está. Eu estaria prevendo o envio de insumos para o meu cliente com muito mais acuracidade e com custo muito menor para mim, seja do ponto de vista logístico ou do ponto de vista do insumo em si. Tá? Então, a gente tem ali um gap muito grande entre o que a gente fazia com aquela conta de padaria que eu mostrei para vocês, soma 1 mais 1, que não é 2, e manda para o cara. E agora eu consigo ter uma assertividade melhor no modelo. A gente tem um exemplo aí do tubo de transporte MyGel. Olha que legal. A gente tinha desperdícios que representavam 28% do custo com tubos. E a gente conseguiu uma redução de 8% no desperdício total de envio de tubos. Então, o modelo ele vem, ele vem proporcionando redução de custo real. Então, olha que legal. A gente começa a usar técnicas matemáticas e analíticas para sair do subjetivismo. Se você conversasse com qualquer gestor de área lá, ele fala, não, eu acho que a gente envia o que é adequado. Eu entendo que os quantitativos batem. E aí a gente começa, a partir desse data lake poderoso, a dar insumos e gerar mais informação fidedigna para os nossos gestores. E olha que legal, pessoal.
a gente tinha uma perda de quase 9 milhões de insumos enviados a mais, dentro de um determinado período de janeiro a setembro de 2019, olhando esse número. E a gente gerou uma redução potencial de 3,7 milhões com o modelo, né? Tem um potencial ali que eu posso analisar e aí o modelo vai falar se é fair a gente receber de volta esses 3,7 milhões ou não. Mas, assim, tem muito dinheiro na mesa quando você começa a fazer uma análise que faz mais sentido, tá? E aí o que a gente fez, né, pessoal? Diante disso tudo, com isso tudo pronto, modelagem finalizada, enfim, a gente foi criando painéis. Então agora eu tenho painéis de previsão, eu tenho mapas de insumos versus amostras por laboratório credenciado, eu tenho painéis de insumos versus amostras por laboratório credenciado, relação de insumos enviados, thread de insumos por requisição, insumos por requisições gerenciais, thread de requisições, ou seja, o que vocês querem agora, né? O gestor fala, não, eu quero ver dado. Não, agora eu te dou o que você quiser, do jeito que você quiser, tá? Então, esse é basicamente assim, tentei ser o mais rápido possível aí, porque eu queria abrir para a gente poder falar um pouco, tá aí meu e-mail. E trocar um pouquinho de experiências com você sobre o projeto, sobre o que a gente está fazendo agora e o que a gente vai fazer pela frente com Analytics. Não é fácil, a cultura de dados ela não é uma coisa que ela está conectada com a realidade das grandes empresas. A gente ainda tem muita coisa sendo feita de forma manual. A gente não tem cuidado, e aí, como um cara de TI que, né, já foi desenvolvedor e que hoje trabalha como gestor, a gente não tem cuidado de pensar o dado na origem. Então, a gente constrói vários sistemas e não avalia o potencial de relação entre as informações. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. A gente tem sistemas que não oferecem informações com o mínimo de qualidade possível. A gente tem os desafios de projeto, que está se falando muito de ágil, né? Ágil, Scrum. Fazer um projeto como esse não é fácil usando agilidade, então em alguns momentos você tem que olhar de forma bem linear para o projeto, com atividades encadeadas, porque o ágil ele pode te atrapalhar na forma da condução. Né? O ágil tem muito aquilo, vamos sair fazendo. E a percepção que eu tenho é que, com o projeto, a gente viu que muita coisa que foi sendo feita poderia ter sido feito melhor se a gente tivesse estruturado um pouco mais análises no início do projeto, relacionado às coisas, conversado mais, entendido mais do negócio. Então, são vários desafios, eu queria deixar vocês à vontade para fazer perguntas. Não sei se eu fui claro, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês aí hoje, ok? Perguntas? Boa tarde. Vocês fizeram algum tipo de ROI para esse projeto? Então, não. No momento da concepção do projeto, não. A gente tinha um cheiro, aquele de gestão, de que tinha problema nisso e que tinha dinheiro na mesa. E assim, tá? Quando a gente... Projetos em Analytics, eu estou vivendo isso lá, a gente às vezes fica encebando em cima de um modelo, vai. E no final não gera resultado nenhum. A gente tem que ter essa cultura também do erro. Então, respondendo a sua pergunta, não fizemos, e tem muito projeto que você também não consegue tangibilizar, porque você não sabe exatamente qual é o resultado que você vai ter lá no final. Você não sabe. Talvez o modelo matemático vai te confirmar exatamente a percepção que você tinha, e talvez ele vai confirmar a conta de padeiro. Olha que sinistro isso, né? A gente fala assim, não, cara, mas esse negócio não pode fazer sentido. E é o que às vezes acontece. Você vai aplicar vários modelos lá, esse algoritmo aqui, ele confirmou que se eu somasse o mês 1 com o mês 2, geraria esse resultado. Então, é difícil você olhar no momento zero que você pensa o problema, é difícil você já pensar ele com ROI e já falar assim, não, eu vou ganhar dinheiro nisso aqui, ou eu vou perder dinheiro, ou eu vou fazer isso para deixar de perder dinheiro.
Em alguns momentos a gente tem essas variáveis para compor um estudo de viabilidade, mas o que a gente indica nesse caso é trabalhar com problemas, trabalhar o problema de forma pequena. Então, não vamos perder muito dinheiro, não. Vamos trabalhar o modelo fazendo um MVP, e se isso aqui realmente fizer sentido, a gente escala. E aí você começa a discutir. Hoje eu consigo falar o seguinte, ó, esse modelo aqui me gerou um saving de X mil reais. Ano que vem eu consigo lá no presidente falar, presidente, me dá dinheiro para continuar com a iniciativa de analítica, porque eu consegui ter saving naquele modelo. Mas o ROI, na essência, ali, no momento que você vai avaliar o MVP, é difícil. Tá? É difícil. Pergunta? Tudo bom? Você falou um pouco aí dos desafios que você teve para colocar a Spadini nessa era digital. Queria perguntar o seguinte, você está numa empresa estabelecida, de sucesso, familiar, tradicional. Aí queria que você falasse um pouco do desafio para conseguir colocar a empresa, colocar a cultura do analista, do digital nessa empresa. Você falou um pouco disso agora, como você faz, principalmente porque muitas vezes é um trabalho que você falou difícil de tangibilizar. Difícil, né? Difícil. Tem um negócio de você fazer as pessoas acreditarem no que você acredita. Então, realmente o Pardini é uma empresa familiar. Apesar da gente ser listado em bolsa, a gente é, na essência, uma empresa familiar. Mas a gente tem hoje executivos de mercado que já né, se conectam com essa percepção do digital e com essa percepção de que a gente tem espaço para trazer novos modelos de negócio para dentro da companhia, explorando os nossos ativos, por exemplo, como dado e informação. Então, a gente está num momento muito auspicioso na relação com a chegada do novo diretor de tecnologia, há 1 ano e meio atrás, que é o João Alvarenga, onde ele trouxe um pouco da expertise que ele tinha no mercado, mas a vivência de negócio de saúde. Então, eu também venho de uma empresa de saúde, eu trabalhava no grupo Oncoclínicas, cheguei no Pardini no início desse ano, e a gente fazer essa cultura acontecer tem muito a ver com credibilidade, com relacionamento, com aproximação e principalmente com conhecimento de negócio. Então, é o que eu falo todo dia. A TI hoje, ela não pode ser mais aquela TI que está cilada dentro de uma sala, entendendo apenas a realidade do bit byte. A gente tem que ir para dentro do negócio, falar com a área de negócio, para conhecer problemas reais e falar assim, cara, eu consigo te ajudar a resolver esse problema, me dá oportunidade. E aí as portas se abrem, tá? Então a gente notoriamente percebe que à medida que esse relacionamento vai se estabelecendo, as coisas acontecem, o dinheiro aparece, os investimentos afloram. A gente, se você pegar hoje o PPT de apresentação de relação com investidores do presidente, tem lá o B-Digital, e o Go Digital e o B-Digital. O presidente está falando de digital. E se você pega uma empresa com 60 anos de história, a gente é dado. Assim, nós temos dado, de todos os tipos e de formas então é isso, tem um pouco disso, de acreditar, de levar os projetos certos, de levar as iniciativas que fazem sentido, que são dor. A gente tem várias dores, essa era uma delas. Mas o que dói, o que incomoda, que atrapalha a operação? Com um olhar de eficiência, com um olhar de resolver o problema e de conhecer do negócio. Então, é um pouco disso, é um pouco de credibilidade, um pouco de mostrar o que faz sentido e muito aproximação com o negócio. Porque aí você para, assim, historicamente, o cara de TI, ele fala assim, eu preciso de 5 milhões para comprar um servidor. Aí o cara de negócio fala, mas peraí, meu amigo, vai gastar dinheiro com servidor? Não, mas deixa eu te explicar. Se eu te comprar esse servidor aqui, eu vou processar esse volume de dados, que vai gerar esse impacto, vai gerar aquele resultado. Então, assim, é isso, é um pouco disso, tá? De falar do negócio. Queria saber um pouquinho, assim, quanto tempo mais ou menos durou desde o início até vocês terem a conclusão final, e desse tempo todo aí, quanto tempo vocês dedicaram para arrumar a bagunça dos dados da origem aí, que eu acho que é uma coisa que muita gente vivencia também. Super pertinente sua pergunta e faz todo sentido. O projeto ainda não acabou, tá? Esse projeto ele tem 2 MVPs. Então esse que eu acabei de falar, ele é o primeiro MVP, ele é um MVP de 4 meses.
Então, com 4 meses, a gente construiu isso aqui. A bagunça eu não acabei de arrumar. Eu sei que ela existe e isso é importante você entender. E aí, quem te contar aqui que está arrumando bagunça de hoje para amanhã está mentindo. Tá? Então, a bagunça eu não acabei de arrumar, porque tem muita coisa que está errado na origem. Então, por exemplo, eu vejo lá um dado e sei que eu tenho que tratar meu sistema legado. Se eu não tratar meu sistema legado, ele vai continuar cuspindo o dado errado. Então, eu tenho muita coisa ainda para tratar. O que a gente fez foi, dentro do mecanismo do DW, lá do Data Lake, é criar os extratores e já ir expurgando sujeira. Então, ele vai expurgando sujeira e vai conectando itens que têm chaves válidas. E aí eu consigo ter uma informação para tratar aquele MVP. Se você me falar assim, Lucas, seu DW está preparado para tratar outros problemas, eu não consigo te responder com precisão que sim. Porque talvez eu montei o DW querendo resolver um problema específico. Com foco específico naquele problema. Óbvio que a gente vai tirar vários insights daquele DW no longo prazo. Tá? Mas a limpeza é um trabalho que a gente tem, ele vai continuar. A gente já tem dado insights para as áreas. Né? Eu, por exemplo, eu respondo hoje por tudo que é back office. Né? Então, RP, CRM, o BI em si, sistemas de processamento de folha, entre outros sistemas que estão no core. E a minha turma eu já chamei lá e falei, tem que arrumar isso tudo aqui. E aí fui lá no gerente do lado e falei, cara, arruma o legado para mim, a origem do dado, que é o nosso sistema de atendimento. Então, é um desafio, é o maior desafio. Mas o primeiro MVP com 4 meses e a limpeza é um trabalho de longo prazo. A gente não consegue fazer de forma rápida, até porque, como eu te falei, né, apesar de a gente ter muito dado, a gente não era orientado a dado. Então, quando você não é orientado a dado, você não constrói orientado a dado e aí vira aquela coxa de retalho. Tá? Estamos no limite? Tá bom, vamos lá. Ô Lucas, queria saber, com a equipe reduzida que você tinha e também sem ter um ROI bem calculado, como é que você escolheu esse projeto, entre outras dores que você tinha? Então, aí é o seguinte, você vai no planejamento estratégico, então você tem que desdobrar a estratégia da companhia. O problema de envio de insumos, ele é um problema muito maior do que só o dinheiro em si. Ele tem muito a ver com a minha relação com o meu cliente e o meu faturamento direto. Então, quando eu chego no planejamento estratégico, o vice-presidente de comercial e marketing fala assim, eu estou perdendo cliente porque eu não tenho insumo, eu tenho nitidamente uma diretriz de qual problema eu devo tratar. Então, a gente veio de trás para frente. Então, eu fui lá na frente e falei, cara, então o problema é... Qual é o problema? Eu estou perdendo cliente. Por que eu estou perdendo cliente? Porque eu não estou mandando insumo. Então, esse é um problema elegível. Tá? A outra pergunta foi... Você não tinha os dados também. Isso, né? Beleza. Equipe reduzida, você resolve... Aí é o que eu falo, tá, gente? Equipe reduzida, você resolve com um bom projeto. Não temos que ter... Eu não consigo ter na minha equipe hoje todas as pessoas que eu gostaria de ter. Não adianta nenhum executivo do mercado aí que você falar hoje vai te responder sim. Eu tenho todo o time que eu preciso. Por isso que a gente tem as startups, a gente precisa se relacionar com o ecossistema, a gente tem fornecedores e players que fazem bem determinadas coisas. E o Pardini não é uma empresa de tecnologia. O Pardini é uma empresa de saúde. Então eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar de saúde, eu tenho que cuidar do meu cliente. E vou no ecossistema discutir com vocês como resolver os meus problemas. Tá? É isso. É isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenha sido esclarecedor e me coloco à disposição aí.